Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, pela cosmovisão cristã. Bíblia na mão, olhando para aquilo que está a acontecer à nossa volta. E voltamos ao tema da pandemia e voltamos ao tema das vacinas. Nós assistimos com algum constrangimento, eventualmente, as manifestações que foram feitas contra a utilização da vacina, sobretudo agora que ela está a ser aplicada nos mais jovens. Um grupo que, com cartazes, com faixas, inclusive atacaram o responsável número 1 a nível nacional do trabalho que está a ser o trabalho da vacinação, chamando-o de genocida, de assassino, etc. e tal. E pronto, ficamos ali um bocado constrangidos com tudo aquilo que aconteceu, independentemente de nós estarmos a favor ou contra aquilo que são as vacinas, e que postura nós podemos ter ou que posição nós podemos tomar em relação a tudo isto. Bem, antes de mais, apenas recordar, para que fique bastante claro, dentro daquilo que vamos dizer, não haver mais interpretações. Eu sou médico, sou clínico geral, portanto, provavelmente conheço um pouco mais do tema ou estou mais à vontade do que a maioria das pessoas. A minha área de trabalho na medicina foi durante muitos anos a área de infectologia, porque estive a trabalhar muitos anos em África. A minha especialidade, a minha pós-graduação é em medicina tropical, portanto está ligada a estas questões que têm a ver com epidemias e com pandemias. Eu estive envolvido no tratamento de situações epidémicas na Guiné-Bissau várias vezes e, portanto, sinto-me um pouco mais confortável para falar sobre este tema. No que diz respeito a esta vacina, ou às vacinas especificamente que estão a ser usadas neste momento, eu já tomei as vacinas, as duas, e, portanto, quando falo, posso falar com alguma tranquilidade sobre o assunto. De facto, vacinas são um dos grandes avanços da medicina moderna. Nós conseguimos desenvolver tecnologia para oferecer ao organismo a informação necessária para que ele desenvolva defesas específicas contra certas infecções. E hoje nós temos uma quantidade de vacinas que fizeram com que alguns grandes problemas de saúde da humanidade desaparecessem. Pensamos na varíola, pensamos na difteria, pensamos na poliomielite, pensamos no sarampo, enfim, várias coisas que matavam muita gente ou deixavam muita gente num estado bastante degradado de saúde e que hoje em dia não são mais um grande problema porque as vacinas resolveram esta situação. É claro que estas vacinas foram preparadas ao longo de anos, foram testadas durante bastante tempo antes de serem aplicadas. Não é o caso das vacinas em relação a esta infecção, porque o SARS-CoV-2, o Covid-19, exigiu, digamos, uma resposta mais rápida e as vacinas que nós temos no mercado não conferem este tipo de proteção absoluta que nós gostaríamos. Elas estão mais próximas das vacinas da gripe, que nós ouvimos sistematicamente algumas pessoas dizerem eu fiz a vacina da gripe, desde que eu faço a vacina da gripe, passo os invernos, que é uma maravilha. Assim como ouvimos pessoas dizerem, fiz a vacina da gripe e parece que ainda foi um inverno pior, fiquei mais doente, a própria vacina deixou-me constipado, etc, etc. É mais ou menos por aí que vai acontecer em relação a esta vacina do Covid. Agora, a verdade é que nós temos informação contraditória de forma sistemática. Falou-se imensamente a respeito dos 70% de vacinados porque nós íamos atingir imunidade de grupo. Agora já nos dizem que não atingimos imunidade de grupo com 70%, porque a nova variante Delta complicou tudo. Precisamos ter 85%, 90% de vacinados para poder atingir. Bem, é só olharmos para os países onde isso já aconteceu. Países como Chile ou como Israel, que têm taxas de vacinação altíssimas, próxima dos 90%, são países que ainda estão a enfrentar um número significativo de pessoas a ficarem doentes com Covid, a serem internadas e pessoas a morrer. Ou seja, isto devia já ter ficado bastante claro. A situação no que diz respeito aos mais novos, evidentemente que nos traz confusão e dúvidas e perguntas. Ok, nós vamos vacinar os miúdos, mas vamos vacinar os miúdos porquê? Afinal de contas, os estudos todos nos mostram ao longo destes anos, dos milhões de pessoas que já tiveram a patologia, que os miúdos desta idade, entre os 12 e os 15, os miúdos têm defesas que permitem com que eles respondam a esta infecção. E o número de crianças que fica realmente doente, ou de miúdos que vão ficar realmente doentes, é ínfimo. Está na casa dos 0,0 qualquer coisa. Portanto, não justifica estarmos a fazer uma vacinação com uma vacina que nós não sabemos muito bem quais são os seus efeitos a longo prazo, em miúdos cuja perspectiva de ficar doente é muito pequena. Mas então nos explicam que os miúdos estão a ser vacinados não é por causa deles. Os miúdos estão a ser vacinados por causa dos seus idosos, não é? Dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. É por causa deles que nós estamos a fazer a vacina. Ok, muito bem.
Mas espera aí, mas estas pessoas idosas que estamos a tentar proteger, vacinando os miúdos, já estão vacinados. Portanto, em teoria, eles já estão protegidos. Então, por que vacinar os miúdos para proteger os idosos que estão protegidos? É assim, é porque a vacina não dá uma garantia 100%. Ela realmente não protege de forma absoluta. Por isso é que nós precisamos vacinar os miúdos para proteger os graúdos que já estão vacinados. Mas então, se a vacina não dá proteção a 100%, por que estamos a vacinar os miúdos? E andamos aqui à volta com perguntas que fazem sentido, que são lógicas, que são legítimas para quem está a fazer contas de cabeça e a pensar, mas que afinal de contas nos trazem bastante dificuldade. Bem, a verdade é que nós estamos diante de uma situação que vai continuar a complicar-se. A verdade é que nós ainda temos pessoas que estão vacinadas e que apesar disso ficam doentes e que por vezes precisam ser internados e inclusive que vêm a falecer. Nós ouvimos, é claro que ouvimos. Isto nos marca mais quando nós ouvimos de pessoas que são famosas, digamos assim, pessoas muito conhecidas. Um ator brasileiro, certamente, que fez história ao longo de tantas décadas, não é? Tarcísio Meira tinha as 2 vacinas feitas, ficou doente, foi internado e veio a falecer. Mas havia comorbilidades. E isto significava o quê? Ou significa o quê? Bem, mais uma vez, estamos a lidar com um vírus novo. Mais uma vez, precisamos perceber que estamos diante de algo que não nos dá certezas. E, novamente, precisamos ter alguma capacidade de paciência, mesmo para com as nossas autoridades. Podemos reconhecer que existem incoerências e que, por vezes, as coisas que são ditas não fazem muito sentido ou são contraditórias, mas a verdade é que este vírus tem dado a volta a muita coisa e qualquer um de nós que estivesse nesta posição teria o mesmo tipo de dificuldades. As maiores autoridades mundiais sobre problemas infecciosos têm tido dificuldade em ser seguras naquilo que são as suas colocações. Basta ouvir o famosíssimo Dr. Anthony Fauci nos Estados Unidos, que é uma das maiores autoridades a nível mundial sobre doenças infecciosas. Eu, como médico e tantos outros colegas meus, nós estudamos os livros que foram escritos por ele, porque realmente ele é alguém que entende do assunto. E tem dado orientações que são contraditórias, porque isto é realmente algo confuso e algo novo. O que é de salientar em toda esta situação é a dificuldade que nós vamos tendo em relação ao respeito. Claro, tem sido dito de forma repetitiva que a vacina é uma questão de opção. Não é obrigatório. Você pode escolher ser vacinado ou não. Mas a verdade é que as nossas autoridades criaram um sistema em que a pessoa que não é vacinada é um cidadão de segunda classe. Nós estamos a chegar praticamente ao ponto em que os não vacinados vão ter que andar na rua com um distintivo. Olha, eu não fui vacinado. Que nós podemos identificar os criminosos. Estes são criminosos, estes não foram vacinados. Fiquem longe deles, são um perigo para a saúde pública. Mas afinal, onde está a liberdade, não é? Quase que começamos a lembrar da Segunda Guerra Mundial, da época da dominação nazi, em que os judeus tinham que andar na rua com os distintivos e nos restaurantes estava lá colocado: é proibida a entrada a cães e judeus. Hoje é proibida a entrada a cães e pessoas que não têm a vacina. Isto é complexo, evidentemente. Por outro lado, os que não quiseram tomar a vacina, classificar aqueles que a fizeram de assassinos ou de genocidas, nós não temos a noção do que é que vai acontecer com esta vacina realmente. E fazer afirmações baseadas em boatos ou em fake news que vão aparecendo na internet porque dizem que faz isto, aquilo e aquilo outro e que tem estes efeitos secundários, com milhões de pessoas a serem vacinadas, naturalmente nós vamos ter muitos efeitos secundários. Nós acabamos por voltar àquilo que é a posição clara do Senhor Jesus de respeito. A dificuldade que nós temos no mundo, que cada mês fala de tolerância e viva intolerância, é porque vivemos uma cosmovisão naturalista, que diz que nós estamos aqui por acaso. Somos produto de uma evolução. Logo, qualquer verdade é válida, a sua e a minha. Cada um luta pela sua e, no fundo, cada um tem o direito de desprezar o outro. A visão cristã e bíblica diz que nós somos criaturas de um Deus inteligente que nos fez à sua imagem e semelhança e, por isso, nós devemos nos respeitar uns aos outros. A máxima que Jesus deu para a vida, ao contrário da sua época, que tinha uma máxima negativa, ele deu-nos uma máxima proativa. Ele disse: aquilo que vocês querem que façam a vocês, façam aos outros. Ativamente, trate os outros como você gosta de ser tratado. Respeite os outros como você gosta de ser respeitado. Mostre cuidado e atenção para com o outro como você gosta de receber. Esta é a forma de viver. Esta é a resposta cristã para esta situação. Esta é a maneira que um seguidor de Jesus Cristo deve escolher.